Já está escrito aqui, né? Nós já estamos bem temáticos, cofres e portas secretas. Repete comigo, cofres e portas secretas. É tão interessante esse tema, porque eu acredito que, assim como eu mesmo, você deve estar se perguntando, poxa, o que pode existir dentro de um cofre? O que pode estar atrás de uma porta secreta? Eu queria levar você a refletir sobre o nível de relacionamento que você tem com Deus, baseado no nível de relacionamento que nós temos uns com os outros. Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas sobre o amor. E ele vai dizer que o amor, ele pode ser ágape, ele pode ser filéu e ele pode ser eros. Eros é o amor que você tem pela sua esposa, um amor picante, amém? Para você entender, como diz o pastor Wellington no culto de casais, aquele do beijinho molhado, delicioso. Você que esteve no culto de casais sabe disso. O amor filéu, que é o amor que nós sentimos uns pelos outros como irmão, o amor que sentimos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, e também o amor ágape. E eu quero dizer para você que o nosso maior desafio é a organização desses sentimentos em nós, a organização do amor em nós. E às vezes nós confundimos aquele que é um irmão e de repente nós começamos a sentir uma atração diferente, e ele vai deixar de ser irmão para passar a ter uma atração eros. E às vezes isso não é bom. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, às vezes isso não é bom. Então essa organização é um grande desafio. Agora olha só, e o nosso relacionamento com Deus? Será que conseguimos ter um sentimento ou amor eros por Deus? Haveria possibilidade? Claro que não. Nós conseguiríamos ou deveríamos ter um amor filéu por Deus, um amor de irmão? É claro que não. O amor que Deus tem por nós é o ágape. E deveria ser indubitável para cada um de nós entregar esse mesmo nível de amor a Deus. O mesmo nível de amor que Ele tem por nós é o que nós deveríamos responder a Ele. Dar como resposta. Apóstolo, mas esse amor ágape, eu quero definir com você. O amor ágape, na teologia cristã, é definido como um amor altruísta e incondicional. Um amor divino que se manifesta em ações e cuidado desinteressado pelo próximo. Fala comigo, amor e cuidado sem interesse. Independente de quem seja ou de o que tenha feito, é o amor que não espera retribuição e que busca o bem do próximo. Então, quando nós falamos de amor ágape, nós estamos falando de um amor que não importa o que a pessoa faça, não importa qual é o comportamento, não importa o estilo de vida, não importa o que ela tem ou não tem para me dar em retribuição, eu amo. E por isso eu cuido. E por isso eu dou atenção. Esse é o amor que Deus sente por você. Independente do que você faça, Ele te ama. Independente do que você pense, Ele te ama. Independente de o que sai da tua boca, Ele te ama. Independente da sua gratidão ou não, Ele continua te amando. Esse é o amor de Deus por nós. O que deveria ser uma via de mão dupla, é o amor também que nós deveríamos entregar ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Bom, um amor altruísta. Ágape é um amor que coloca a necessidade e o bem-estar do outro acima do próximo, acima de nós mesmos. O amor ágape coloca a necessidade e o bem-estar das outras pessoas acima das nossas próprias. Você consegue fazer isso? Não responda para não escandalizar. Você consegue colocar a necessidade do próximo acima da sua, antes da sua? A segunda definição, um amor incondicional. Olha só, não depende de mérito, ações ou sentimentos para existir. É um amor que constante
É um amor constante e presente, independente das circunstâncias. O que é um amor incondicional? Não importa se eu mereço ou não, Ele me ama. A Bíblia vai dizer que antes mesmo, até quando nós éramos inimigos dele, Ele nos amou. Ele te amou. Ele te amou quando você andava na lama. Cadê o Vanduê? Ali. Ele te amou. E por isso a apóstola falou aqui, eu chorei porque eu vivi de novo aquele momento. É interessante que quando Deus tomou ela para entregar essa palavra para ele, eu corri o olho na igreja, encontrei a mãe, encontrei o pastor Marcelo, o irmão, e pensei, o coração deles agora deve estar batendo a 1000 km/h, porque eram duas opções, ou ele recebia e ficava, ou ele ia embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Porque ele precisou de um tempo para meditar, e ele precisou de um tempo para entender que não importava aquela situação, Deus estava amando ele. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo, sim ou não? Esse é o amor que o Senhor tem por nós, ao nosso respeito. Agora, responda para si mesmo, baseado nesse amor e nesse relacionamento. Qual a sua reação quando Deus pedir algo a você que te custe? Pensa aí, eu vou beber água. Baseado nesse amor ágape, nesse amor sem mérito, nesse amor incondicional, nesse amor que nos colocou na frente das necessidades dele mesmo, nesse amor que ele teve coragem de entregar o filho dele no nosso lugar. Quando ele te pedir algo que te custe, qual será a sua reação? Bom, vamos lá. Abraão viveu exatamente isso, nós falamos alguns dias atrás. Deus entrega a Abraão sem possibilidade alguma de ter um filho, Deus entrega um filho a Abraão. Para que Abraão tivesse então uma descendência, para que se cumprisse uma palavra, uma promessa, Deus traz Isaque na vida de dois muito velhos senhores, né? E de repente Deus vira e fala: Abraão, eu quero o teu único filho. Vamos lá, pensa comigo, venha comigo. Você entregaria? Não responda. Deveria. Apóstolo, eu não sei. Eu sei que se você ouvir de fato a voz de Deus, você entrega. Se você entender, sentir no seu cerne, nos seus ossos, na sua entranha, que é o próprio Deus falando com você, você entrega. Eu estou afirmando, talvez você acredite que não, mas eu estou te dizendo que se Deus falar, você faz. Essa é a verdade. Deus estava dizendo o que para Abraão naquele momento? Por você, eu dou o meu filho em sacrifício. Eu quero o seu. Quando Deus te pedir o que mais te custa, agora não é só o que te custa, é o que mais te custa. Lembre-se que tudo que Ele deu a você, você devolve. Tudo que Deus te deu, tudo que foi Deus, se Ele pedir para você, você devolve. Apóstolo, você tem certeza? Tem. Ele pediu o ministério da minha esposa e ela devolveu chorando, gritando, urrando, mas devolveu. Ele pediu uma oferta que nós recebemos como igreja. Quantos se lembram disso? Quando era dessa época? Irmãos, a oferta, essa propriedade era nossa. Nossa, de papel passado, sem dever nenhuma parcela, a oferta. Tá? Cerca de 2.400.000 reais. Antes da oferta cair na conta da igreja, o Senhor falou: eu quero ela de volta, porque ela transformou vocês em outros que não são. Eu falei: então vamos, Senhor. E eu entreguei de volta a oferta. Na verdade, ofertamos na vida de outra pessoa que gerou em uma reação em cadeia a transformação de várias vidas. E isso ecoa, irmão, nas regiões espirituais, amém? Apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Porque se Deus falar e foi Ele que te deu, você devolve. Agora, qual cofre ou porta secreta você terá que abrir para entregar a Deus o que mais te custa?
Pergunta para alguém que está do seu lado, qual é o cofre que você tem que abrir? Agora pergunta para o outro lado, qual é a porta secreta que você tem que abrir? É provável que você não tenha mais a senha desse cofre. É provável que você já esqueceu essa senha. É provável que você jogou fora as chaves dessa porta. É muito provável que intencionalmente você deletou a senha da sua mente. Intencionalmente você jogou a chave fora. Após, por quê? Porque você não quer abrir. Você não quer se encontrar com o que está lá dentro. Você não quer ficar frente a frente com o que está dentro do cofre da sua vida, atrás da porta secreta da sua vida. Hoje nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém? A reencontrar essas senhas, essas chaves para entregar a Deus. O que poderia nos custar hoje a entrega ao Senhor? O que seria tão valioso? Primeiro, um filho. A vida de um filho, assim como foi para Abraão. Será que se Deus nos pedisse hoje o filho que Ele te deu? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão aí, por favor. Glória a Deus. Você crê que foi o Senhor que te deu esse presente aí, né? Ele emprestou para você, porque a Bíblia vai dizer que ele é a herança do Senhor. Ele deu para os seus cuidados, mas ele já é do Senhor. E se ele te pedir? Se ele falar assim, eu quero seu filho. Apóstolo, mas eu vou ter que sacrificar meu filho? Não, talvez você faça como Ana. Pega o filho que veio do milagre e entrega aos cuidados do sacerdote. Cuida do meu filho aí. Faz dele um homem de Deus. Faz com que ele cumpra o propósito dele. Ensina ele os caminhos. Ensina ele os preceitos, as leis, os mandamentos, as premissas. Ana fez isso. Ana entregou o filho Samuel e chegou lá. Ela esperou apenas ele parar de mamar. E tem um tempo certo para parar de mamar, viu, a criança? Tem mãe que dá mamar para o filho até 5 anos. É 1 ano. No máximo. Se já passou, tira. Corta o peito, devolve o peito para o marido. Vamos voltar aqui. Tem mais não. Tem que devolver o peito para o dono dele. O seu corpo é do seu marido, viu, mulher? Não do seu filho, não. Mas vamos lá. Segundo, suas riquezas e bens. Se o Senhor te pede um bem hoje seu, se o Senhor te pede como oferta a casa que você mora, falando para você, agora você vai morar de aluguel de volta. Se o Senhor te pede o carro, que você passou a vida toda tentando comprar, e agora que você comprou, e quando você está ali desfrutando daquela direção que você sonhou, olhando aquele painel e falando, deixa a chave do documento lá na igreja para mim. Seria difícil? Pode responder. Eu vou te dizer que seria muito fácil. Ao final dessa mensagem eu quero te dizer que você entrega tudo, por não entregar o que está atrás dessa porta, por não entregar o que está dentro dos cofres. Terceiro, talvez seria difícil para você se o Senhor te pedisse dedicação da sua vida ao ministério. Nossa, apóstolo, mas isso é fácil demais. Eu venho 5 horas da manhã aqui para a igreja, eu oro às 6, das 6 às 7, eu fico aqui até 11h30, meio-dia, vou em casa, só jogo aquele banho, almoço, talvez eu dou aquela cochilada de periquito. Já viu cochilada de periquito? E 7 horas, 6 horas eu já estou aqui de novo servindo. A minha vida é uma dedicação, é? E se o Senhor te enviar para outra cidade, como está enviando o pastor Edmilton e a pastora Fátima? E se o Senhor falar para você assim, vocês vão para Araguari com o pastor Edmilton e a pastora Fátima, você está disposto a colocar combustível toda semana no seu carro, até a igreja de Araguari estar 100% estabelecida para você mudar para Araguari, deixar a sua vida aqui? E aí?
Porque às vezes a gente acha poético falar que o pastor Edmilton e a pastora Fátima estão sendo enviados para Araguari. É ou não é poético? Irmãos, eles estão se desligando de uma vida em Uberlândia, em dedicação ao ministério, em dedicação a algo que o Senhor entregou para ele. E eu quero dizer para você, eles não vão sozinhos não, nós vamos enviar outros. Então prepara, porque a hora que chegar o seu chamado para Araguari, é aqui que você vai ver se Deus é ágape para você ou se ele é apenas filéu, um irmão. O que te custa hoje? O que você tem de maior valor guardado dentro dos seus cofres? Dentro das portas que você não tem mais a chave? Dentro daquele lugar que só você conhece o caminho para chegar. Às vezes nós construímos labirintos para chegar em um lugar que só nós conhecemos, para ninguém mais ir. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, todo lugar que você esconde algo, o Senhor conhece. Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele separa as juntas das medulas. Não tem cofre ou esconderijo que esconda algo do Senhor. Então, baseado nesses 3 pontos, eu não vou me estender, porque senão nós temos muitos exemplos, sim ou não? O que seria que mais te custasse nessa decisão? Um filho? Financeiro, riquezas, bens? Entrega ministerial. Lembrando que filho, financeiro, entrega ministerial, tudo foi Deus que te deu. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, foi Deus que deu. Apóstolo, mas quem trabalha sou eu, Ele te deu o trabalho. Apóstolo, estou desempregado, Ele tirou para você aprender alguma coisa. Alguma coisa precisamos aprender nessa trajetória. Estão me entendendo, sim ou não, igreja? Está comigo? Então, mais uma vez, quem foi que deu? O cofre, ou a porta secreta, o qual você não sabe mais a senha e não tem mais as chaves, guardam o seu maior tesouro, ou a sua maior maldição. Nesse lugar está o seu maior tesouro, ou a sua maior decisão. E eu quero dizer algo para você, nenhum dos dois foi Deus que deu a você. Então é fácil eu devolver algo que Deus me deu. E aquilo que Deus não me deu? Apóstolo, mas existe algo na minha vida que Deus não me deu? Tem. E está guardado as 7 chaves. Vamos ler o nosso texto? Base. João capítulo 8, abre comigo. As escrituras sagradas dizem o seguinte. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão. E ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério. Uma mulher onde? Pega em quê? Qual que seria a melhor tradução agora para uma mulher pega em adultério? Traição. Mas não é qualquer traição, é conjugal. Então a mulher que era casada foi pega com outro homem. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos? É isso? E a colocaram diante a multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Notem comigo que os mestres da lei chegaram ali, criaram uma situação onde Jesus estava ensinando os preceitos de uma igreja que não era baseada na igreja da velha aliança. Completamente distinta, era a nova igreja, era um novo tempo ali. E eles chegam com uma mulher pedindo para Jesus julgar como a velha aliança. Só que eles estavam diante daquele que deixou a velha aliança no passado. Eles estavam diante daquele que era a nova aliança. Vocês estão me entendendo?
Eles estavam pedindo para Jesus agir como velho. Eles estavam pedindo para o odre novo agir como um odre velho. Eles estavam pedindo para um jovem pensar como um senhor de 90 anos. Há possibilidade? Hã? Tem não, né? Era isso aqui que estava acontecendo. Procuravam apanhá-lo numa armadilha. Ao fazê-lo, dizer algo que pudesse ser usado contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou. O que eles fizeram? Vamos, e aí, o senhor não sabe? Não, o senhor não tem uma resposta, não? O que a gente tem que fazer? Você não conhece a lei, não? Você não leu a Torá? Está aqui ensinando, mas não conhece? O que é para fazer? O que a lei rege? Como é que nós vamos agir? Qual a direção, mestre? Esse era o cenário, irmão. O cenário era justamente esse. Jesus se levanta e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos por causa da honra, até que restaram Jesus, a mulher, no meio da multidão. A multidão não foi embora, tá? A multidão continuou ali esperando os ensinamentos de Jesus. Quem saiu eram aqueles que não conseguiam viver os ensinamentos de Jesus. Porque com aquela frase ele mostrou para aquela velha igreja que estava tentando sucumbir à nova: o que você vive não dá para continuar não, você precisa morrer, vai precisar nascer de novo. Olha só. Então, quando eles ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que restaram Jesus, a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Vai, e o quê? Eu também não te condeno pelo que você praticou até hoje. Só que agora, daqui em diante, você não pode mais pecar. Entenda que na vida daquela mulher tinha agora o antes de Jesus, sendo acusada de adultério, pegando no ato de adultério. E agora, depois de Jesus, não peques mais. Vocês estão compreendendo? O nosso próximo texto está em João 4, verso 7. Diz o seguinte: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu. Eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Olha o que Jesus está dizendo para aquela mulher: se ao menos você soubesse o presente que Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água para beber, água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, ela diz. Onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó e seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus então respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. E eu estou com sede. E eu bebi agorinha. Interessante, né? Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna.
A água que Jesus nos dá, quando nós bebemos, ela se torna uma fonte dentro de nós, e ela nos entrega a vida eterna. É o que Jesus está afirmando para essa mulher. E agora essa mulher, depois que Jesus fala, ela diz: por favor, Senhor, me dê dessa água. Disse a mulher: assim nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Eu quero que você entenda o que essa mulher entendeu. Ela disse o seguinte: por favor, me dê dessa água, porque se o Senhor me der, eu não vou ter mais sede. Eu não tendo mais sede, eu não preciso vir a esse poço, expor a minha vergonha, porque eu corro o risco de ser encontrado aqui, e alguém me encontrar, me expor a vergonha da vida que vivo. Então, se eu beber, eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar mais correr o risco de ser encontrada por alguém. Aquela mulher aproveitou aquela situação que Jesus oferecia, água viva, vida eterna, para dizer para Jesus o seguinte: agora eu consigo esconder dentro dos cofres e portas secretas o meu pecado. Aí Jesus vira e fala assim: tá bom, vá buscar seu marido. Minuto de silêncio. Porque ela não esperava Jesus dizer para ela: busque o seu marido. Esperava? O que tinha o marido a ver com essa história de água, irmão? Como que o marido entra nessa história de uma hora para outra? Por que fica um minuto de silêncio? Porque aquela mulher agora está revivendo a vida dela. Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus starta a memória dela a buscar no passado tudo o que ela havia vivido até aquele presente momento. E ela necessitava dar uma resposta para Jesus. Jesus falou assim: busca o seu marido. E ela precisava falar para Jesus: eu não tenho um marido. Ao mesmo tempo, ela poderia falar: mestre, eu não tenho um marido, mas eu tenho uma amaziada. Sim ou não? Então ela teve que buscar uma maneira de falar algo para Jesus, porque Jesus fez a pergunta que abria o cofre, irmão. Jesus fez a pergunta que era a senha do cofre. Você não está entendendo? Jesus entregou na mão dela a chave. Eu estou te entregando a chave da libertação, porque quando nós colocamos algo atrás de uma porta secreta, quando nós colocamos algo na nossa vida dentro de um cofre, não é o que nós colocamos lá que é aprisionado, somos nós. Nós nos tornamos prisioneiros. Eu não tenho marido. Ela respondeu. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Temos 2 situações distintas, mas muito similares aqui. Elas se parecem, elas se congruam no mesmo ponto de intersecção. Apóstolo, o quê? Um tesouro guardado, ou uma maldição guardada. O que está dentro do cofre, ou atrás da porta secreta? Quem sabe me responder? Uma maldição, a verdade, as mentiras. O que está atrás de um cofre, dentro de um cofre, ou atrás de uma porta secreta, irmãos, são os nossos pecados. Cutuca alguém que está do seu lado. Descobrir o seu segredo. Esses nós não queremos entregar para o Senhor. Nós damos o filho. Nós damos a oferta do dinheiro. Nós damos o nosso tempo. Mas o pecado não. Aquela canção diz assim, ó: purifica minha mente, purifica o meu coração. Você consegue achar a letra dela, meu filho, por favor?
Coloca os primeiros estrofes. Quando você encontrar, você me fala um amém aí. O pecado nós não queremos entregar ao Senhor. Apóstolo, por quê? Porque você tem vergonha. Não, irmão. Se você entregar seu pecado, você se torna outra pessoa. E você ama quem você é. Você é apaixonado por quem você é. Você é apaixonado pela vida que vive. Nos custa a morte entregar os nossos pecados ao Senhor. Apóstolo, como é? Tem que morrer. Tem que morrer para o mundo. Tem que morrer para a cobiça. Tem que morrer para o desejo da carne. Tem que morrer para a mente pervertida que temos. Tem que morrer para as pessoas às quais nós alimentamos uma emoção física. É necessário morrer. Você não quer ser lembrado como alguém que passou. Você sabe como você quer ser lembrado? Como alguém presente. O problema do pecado é esse. Porque se eu abro mão dos meus pecados e entrego eles para o Senhor, imediatamente você vai ouvir uma frase: vá e não peques mais. Vá e não olhe mais as mulheres na rua. Vá e desligue a sua rede social. Vá e apague os contatos que você tem escondido no seu WhatsApp. Vá e purifique a sua mente. Vá e pare de abusar da sua esposa. Vá e pare de fazer do seu marido um capacho. É isso que nós vamos encontrar dentro de um cofre, irmão. É isso que nós encontramos atrás de uma porta. Apóstolo, irmão, você não está entendendo o quanto isso aqui doeu em mim essa semana. Você não está entendendo o que eu vivi esta semana por causa dessa mensagem. Essa mensagem começou domingo à tarde, onde eu fui confrontado constantemente. E eu podia ter dado a oportunidade de o velho ter nascido de volta. Mas eu disse não. O pecado nos separa de Deus, diz a palavra em Isaías. É porque Deus vira as costas para nós? Não, o amor dele é ágape, ele continua te olhando do mesmo jeito. O amor dele é ágape, ele continua cuidando de você do mesmo jeito. Ele continua livrando você do mesmo. Nossa, apóstolo, mas eu estou no lamaçal do pecado. Eu estou atolado até o meu pescoço. E ele continua segurando a sua mão, para você não terminar de atolar nessa areia movediça. Mas a Bíblia diz que ele me separa de Deus. Claro, você não tem coragem de chegar perto dele, porque a luz dele revela o pecado que você acha comum. Não tem nada a ver. O que você tem que mais te custa, não é nada do que ele te deu, é o que você faz. Só que quando você vai pecar, você não pergunta: Senhor, pode? Na verdade, ele até traz o Espírito Santo para falar assim: não pisa aí não. Aí você fala assim: depois eu volto. É rapidinho. O pecado que você insiste em cultivar, uma erva daninha. O pecado que você insiste em alimentar. O pecado que você insiste em esconder, a manter entre cofres e portas secretas, irmão, esse pecado te separa de Deus. Porque por mais que nós sejamos inescrupulosos, a gente ainda consegue ter vergonha de estar de frente a Deus na situação em que nos encontramos no pecado. Meu pai fala que a vergonha é um bichinho que passeia na cara, no rosto. E é impressionante que por mais que nós
tomamos a decisão de nos esbaldar no pecado, esse bichinho ainda passeia. O mestre da lei trouxe uma mulher para ser apedrejada, frente a frente de Jesus, porém, eles não esperavam o que aconteceu, eles esperavam que Jesus condenasse. Pode tacar pedra, ela merece, ela pecou. Jesus não fez isso. Jesus falou assim: ei, peraí, antes de você tacar uma pedra, taca só aquele que não tem um pecado como ela. A multidão ficou, quem saiu? Os acusadores, irmão, porque quem acusa é porque vive o mesmo pecado. Nós não somos acusados pelo Salvador, nós somos acusados por outro condenado. É o outro condenado que te aponta o dedo. É o outro condenado que fala você, e aí ó os dedos aqui apontando para ele. Jesus afirmou algo: aquele de vocês que nunca pecou, atira a primeira pedra. Eu imagino, se Jesus tivesse, ele ia para uma mesa de Santa Ceia, vamos ceiar. Só vai ceiar aqui os santos. Ele ia comer como? Sozinho. Porque ceia é para pecador, ceia não é para santo. Se eu fosse parafrasear a frase de Jesus, Jesus estaria dizendo: abram seus cofres e portas secretas, quero ver o que você guarda dos olhos dos homens que eu já vi. O que você guarda das outras pessoas? Você que é líder, o que você guarda dentro, atrás de uma porta secreta ou dentro de um cofre, que os membros da sua célula não podem ver ou saber? O que você guarda atrás de 7 chaves que você jogou fora, que pode destruir a reputação que você criou até aqui? O que você guarda? O texto é claro: todos eles saíram um a um de fininho. No outro momento, Jesus está conversando com uma mulher. Uma conversa natural, pedindo um copo com água. Só que Jesus, ele é intencional. Em todos os momentos da vida dele, ele teve uma intenção de salvação. E nesse momento, conversando com essa mulher, ele está falando justamente de salvação. Ela não havia compreendido até que ele pede para vir o marido. Após, como assim? É porque, irmãos, quando você está demasiado, você até acredita que você é uma só carne, né? Não, ela é um bife ou você é um torresmo. Uma só carne é quando existe uma aliança diante de Deus. Enquanto você não assina o documento e coloca o nome dela no seu nome, irmão, Satanás está no meio ali, ó, cirandando. E dança para cá e dança para lá e acaba com tudo. Após, por quê? Porque toda vez que você vai fazer amor com a sua esposa, não sendo esposa, você está em adultério. Você está pecando. É a mesma coisa se você estivesse num prostíbulo, fazendo um ato sexual com uma prostituta. Respira, igreja. Fala, uau. Percebam que Jesus deixa ela à vontade, até que ela pede a água. Quando ela pede a água, Jesus entende a intenção dela: eu não vou mais sentir sede e não vou precisar vir mais no poço depois do horário de almoço. Eu vou poder ficar em casa. Eu vou poder ficar dentro do cofre. Eu vou poder ficar escondida. E aí Jesus fala: tudo bem, traz aquele que está escondido com você. Traz. Traz o que você esconde. Apóstolo, mas não dá. Imagina o que as pessoas vão falar, irmão. Imagina o que eles já estão falando. Imagina o que já aconteceu nas regiões espirituais. Olha o texto: por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei
vir para tirar água. Busca o seu marido então. O que ela queria com aquela água? Esconder mais ainda a vida que vivia pecaminosa. Ela estava de frente àquele que poderia libertá-la, e ela estava pedindo água de escravidão. Jesus não tem água de escravidão, Jesus tem água de libertação. Jesus tem água que abre essas portas, irmão. Jesus tem a chave, o segredo de qualquer cofre. Irmão, eu quero te dizer que Jesus, Ele pode transformar você. Eu quero te dizer que você pode andar sem essa mochila nos seus ombros. Eu quero te dizer, irmão, que não há nada melhor do que andar livre. Não há nada melhor do que ser livre. A liberdade é algo extraordinário. Já perguntou quantos minutos de silêncio ficou ali depois dele pedir para chamar o marido? Quanto tempo em silêncio, refletindo sobre a sua vida, você precisaria agora, se eu ficasse em silêncio? Eu levei 2 anos.